Viva o Vinho, com Michael Valer. Bom, essa semana a gente tem que falar, né? Porque tivemos um dia frio, mas a gente tem vindo de semanas quentes e todo mundo quer saber, né? Quer dica de espumante, quer saber como comprar, enfim, qual a melhor opção. Eu separei assim pra gente falar primeiro de método, que eu acho que é muito importante para quem vai comprar poder se achar um pouco nas prateleiras, né? De entender por que um é mais caro que o outro, por que um é para tomar fresco, o outro mais evoluído. Segundo, falar dos estilos, bem rapidamente, quero passar pelos principais estilos, assim. E terceiro, falar um pouco de serviço. E aí nós vamos falar de uma coisa que a Ana brincou comigo algumas semanas atrás sobre a taça, né? Mas vamos deixar para o final isso. Primeiro, método. Por que é legal a gente saber? Precisamos, né, ser especialista no método? Não, mas precisamos entender quais são os dois principais métodos para se produzir espumante. Charmat e Champenoise, ou método tradicional. Rapidamente, tá? Todo espumante um dia foi vinho tranquilo. Por quê? Porque todo vinho, tu pega a uva, tu prensa ela e faz a primeira fermentação, que é a alcoólica. Tu coloca uma levedura, normalmente, às vezes se faz com uma levedura nativa, mas o processo mais comum é tu adicionar uma levedura que vai transformar o açúcar desse mosto, do suco da uva, em álcool. Ponto. Esse processo é básico para a gente ter um vinho. Alguns deles, as vinícolas encarregam de fazer o espumante. E aí a gente vai ter uma segunda fermentação. Para quê? Para tomada de espuma, para gerar o gás, para gerar as bolhas, a perlagem que a Ana falou, né? Então, é aí que está a diferença dos métodos. No Charmat, essa segunda fermentação acontece em grandes tanques de inox, os tanques de autoclave. Então, tu consegue processar um volume muito grande de espumante ao mesmo tempo, porque esses tanques são de 1.000, 2.000, 5.000 litros, né? Aí depois engarrafa. E aí depois engarrafa. Tá. E o método Champenoise, ou tradicional, que é o método que vem em Champagne, lá, que foi inventado na França, tu faz essa segunda fermentação dentro da própria garrafa. Tu pega garrafa por garrafa, adiciona licor de tiragem, adiciona uma nova levedura, tampa com uma rolha corona, uma tampa corona, tipo tampa de cerveja, e espera fermentar. Daí tu faz a remoagem, degorna, tem outro processo, né? Então é um processo mais manual, porque tu faz garrafa a garrafa. Óbvio, tu tem equipamentos que automatizam isso, mas em tese... Como é que é o nome da giradinha da garrafa? Remoagem. Vai girando, né? Viu, e daí tem uma inclinação, tem toda uma tradição aí em volta da remoagem, né? Remoagem manual, muitas vinícolas fazem remoagem manual. Tem os giropallets, que são grandes equipamentos que fazem esse giro automático e vão girando a garrafa e já dando a inclinação. Para quê? Para essa levedura ir trabalhando dentro, gerando gás, e ela ir aos poucos empurrando para fora da garrafa, para a tampa da garrafa, né? Para depois fazer o degorgement, que é tirar essa levedura, limpar entre aspas, o espumante e botar a rolha de consumo, vamos dizer assim, né? Mas enfim, nem vou entrar mais a fundo. Só para dizer o seguinte, Charmat e Champenoise, tem diferença de qualidade? Teoricamente não, tu pode fazer os dois, né? Fazer bons espumantes. Mas a teoria é que o Charmat vai ser um espumante mais fresco, para consumo jovem. E o Champenoise tu vai ter espumantes mais evoluídos, mais complexos. Os grandes champanhes do mundo são todos de Champenoise, tá, gente? Mas vai dizer assim, um é melhor que o outro? Depende. Às vezes tu pode ter um Champenoise curto que ninguém vai notar que, né, se tu botar cegas, ninguém vai dizer que um é Charmat e o outro é Champenoise. Então, diferença de qualidade não tem. Mas, enfim, quer um espumante mais fresco, mais econômico, provavelmente tu vai acabar comprando um Charmat. Eles dizem no rótulo isso, tá? A maioria na prateleira lá, né, o nosso ouvinte que está escutando vai ver isso no rótulo. Muitas vezes isso se justifica a diferença do preço, né? Porque no Charmat tu consegue fazer grandes volumes, né? E baratear o preço, apesar do tanque de autoclave ser um equipamento caro, né? Essas vinícolas que tem acabam fazendo grandes quantidades que acaba diminuindo o preço. No Champenoise é garrafa por garrafa. A gente pode guardar por muito tempo o espumante? Ou não, né, Mike? Depende do espumante. Tem espumantes, por exemplo, vamos pegar o clássico, Dom Perignon. Dom Perignon sai da vinícola com 10 anos. Então hoje, nós estamos em 2011, a 2021, a safra corrente de um Dom Perignon deve ser 2011 ou 2010. Então tem champanhes, espumantes que são feitos para aguentar a guarda. Esses dias eu indiquei um rosé da VM Vinhos, que é da vinícola Graham Beck,
que eles estavam vendendo a safra 2015 com 5 anos de autólise. Então, é um espumante que os caras fizeram pensando, esse espumante aqui ele vai evoluir com a levedura, depois ele vai aguentar na garrafa e vai dar um produto mais complexo, vamos dizer assim. Não é às vezes é um espumante que pede até comida, que tu tem que comer junto, porque ele quase às vezes se assemelha a um vinho. Quase às vezes parece um vinho rosé ou um vinho branco, né? A perlagem fica cada vez mais fina, né? Tu quase não vê essa bolha, ele fica mais delicado, né? Então é tudo, quem dita isso é o produtor. O produtor vai decidir, não, esse aqui é o meu espumante fresco para ser tomado jovem, mais gelado, beira de piscina, refrescar, ou não, esse aqui vai ser mais para guarda, principalmente, né, os aromas ficam muito mais complexos com esse tempo de guarda, né? Então isso é uma das coisas que o espumante que é feito para guarda, ele é pensado. Tem várias coisas que vai depender aí, uma delas, né, é a qualidade, a principal talvez é a qualidade da uva, se ela vai suportar isso, se vai ter acidez para suportar muito tempo, né? Então, basicamente, vamos dizer assim, o primeiro diferencial para quem está indo lá comprar, o método, Champenoise ou Charmat. Charmat normalmente mais fresco e tu vai conseguir um custo mais acessível. Champenoise um pouco mais complexo, normalmente vai ter mais valor agregado. Dúvidas? Não. Beleza, vamos entrar nos estilos, que é a segunda questão que eu ia falar. Champanhe. Champanhe é referência porque os caras, né, praticamente inventaram o processo. Aliás, já vamos numa curiosidade, muita gente diz que Dom Perignon inventou o espumante, né, fez a segunda fermentação ali, o vinho com gás, assim, com perlagem. Mas os registros históricos indicam que, na verdade, foi um outro monge de uma abadia em Limoux. Limoux é uma outra região, fora de Champagne, e aí diz que a verdade, a parte histórica diz que quem fez foi uma abadia em Limoux, que pela primeira vez conseguiu fazer um espumante, um vinho com bolhas, com gás, né? Mas quem levou a fama foi o Dom Perignon, né? O Dom Perignon trabalhou mais melhor no marketing. O monge não registrou e aí se ferrou. Levaram. Então, quando a gente vai para a França, falar dentro da França, tá? Champagne acaba sendo referência por causa da tradição, por causa dessas maisons aí gigantes lá, porque conseguiram trabalhar marketing, a apelação, né, de Champagne, o comitê de Champagne conseguiu defender a marca. Mas a gente tem vários outros espumantes dentro da França. Por exemplo, Blanquet de Limoux, que é dessa região onde surgiu. Método mesmo, Champenoise, né? Mas muda algumas regras de envelhecimento, de uvas utilizadas. Os cremants. Cremant também é um outro tipo de espumante dentro da França, e aí tu vai ter cremant da Alsácia, cremant da Borgonha, cremant de diferentes regiões. Mesma coisa. Normalmente é Champenoise, muda as uvas, muda algumas regras, mas é tudo espumantes também franceses. Então, dentro da própria França, todo mundo só fala em champanhe, mas tu vai ter outros vários tipos de espumante. Vai mudar perfil porque muda terroir. Mas só mais uma curiosidade de champanhe. Todo mundo fala, eu estava com um livro aqui, até um livro antigo aqui, estava dando uma folhada, todo mundo fala champanhe, quais uvas de champanhe, né? Todo mundo fala Chardonnay, Pinot e Meunier. Mas, na verdade, a gente tem 7 castas permitidas. Essas são as mais usadas. Mas, às vezes, o pessoal omite de falar que pode ser feito champanhe com até 7 castas. Quem são essas outras 4? Alban, Pinot Blanc, Fromentot e Petit Meunier. Então, tem outras 4 castas, algumas vinícolas usam até hoje. Mas, cara, as mais famosas, que, né, todo mundo começou a copiar, é Chardonnay e Pinot, né? Outro estilo, a nossa Serra Gaúcha, né? Não precisamos falar muito, todo mundo sabe aqui, tem fama e tal. Normalmente Chardonnay Pinot, às vezes um Riesling itálico. Tem muita gente, a Chandon, por exemplo, né, que veio na década de 70, ela só faz, por exemplo, espumantes de Charmat. Grandes tanques, espumantes de boa qualidade no Charmat. A gente tem um monte de vinícola, Cabigás e Valduga, que faz Champenoise também, né? Então, aqui a gente tem bastante diversidade de método e de uvas utilizadas. Mas a base, Chardonnay, Pinot. Vamos voltar para a Europa, só para falar de Itália. Itália aqui no Brasil, uma época teve febre dos Prosecos, né? Na Itália lá, eles acabaram protegendo o nome também Prosecco, para virar uma DO, e mudaram o nome da uva. Hoje a uva não se chama mais Prosecco, se chama Glera. Então, aqui no Brasil, eu posso fazer um Prosecco da uva Glera, mas eu tenho que nem todo mundo vai poder escrever Prosecco lá, porque virou uma denominação protegida, né? Mas tem uma outra coisa na Itália que, olha, quem não tomou tem que tomar. Franciacorta.
Franciacorta são os grandes espumantes italianos. O pessoal, né, o italiano, óbvio, diz que é o grande concorrente de champanhe, então o italiano também sabe fazer seu marketing, mas de fato, já tomei Franciacortas muito bons. Normalmente, método Champenoise, no mínimo 18 meses de envelhecimento, e eles usam muito uvas francesas, Chardonnay e Pinot. Só para fechar estilo, a gente ainda tem que falar dos sul-africanos, né? Os sul-africanos que também desenvolveram muito os espumantes e eles registraram uma marca para esse método Champenoise. Na garrafa de sul-africano, tu não vai ver escrito normalmente Champenoise ou método tradicional, tu vai ver escrito Cap Classique. Então, se vocês forem comprar um espumante sul-africano e tiver Cap Classique no rótulo, a maioria diz, né? É que foi um método Champenoise, foi esse método de segunda fermentação dentro da garrafa. Na verdade, eu ia fechar estilo, mas eu preciso falar da Espanha, gente. Espanha com as cavas, né? Espanha soube, talvez talvez é o segundo país que mais soube trabalhar a marca deles, as cavas, né? Que é basicamente 3 uvas, Charelot, Macabeu e Parejada, que basicamente não tem aqui no Brasil, mas que lá tem bastante, essas 3 castas, né? E que também, normalmente, método tradicional, regras de envelhecimento, tem uma produção grande. Há algum tempo, agora 1 ano ou 2 anos atrás, eles estavam criando uma nova denominação, porque eles mesmos na Espanha chegaram à conclusão que cava estava muita gente fazendo e eles queriam criar uma denominação, vamos dizer assim, com um nível acima de qualidade, né? Então estava uma discussão. Mas, de fato, são espumantes que todo mundo consome aqui no Brasil. A gente tem várias marcas, né, bem conhecidas, Codorniu, Freixenet, enfim, tem várias cavas que chegam aqui com preço acessível e o pessoal acaba consumindo bastante. Basicamente são esses os estilos, tá, gente? Dúvidas? Não. Tenho certeza que eu ia falar o tempo hoje, mas olha só falar da taça, então, só para finalizar, a taça, né, o que mais o pessoal usa, as flutes, né, as mais estreitinhas, fininhas. É funcional, é basicamente funcional, é uma opção funcional. O que a flute faz? Ela vai te dar mais impressão visual, porque tu vai ver as bolhas subindo, assim, com mais volume, com mais transparência e tal. Mas a taça mais aberta, que é a que eu já uso há muito tempo, ela vai te dar funcionalidade de aromas. Ela vai ter muito mais... Tu não vai ver tanto as bolhas, porque a taça é maior, as bolhas vão se dispersar, mas a experiência aromática de tu beber e sentir mais o aroma do espumante, eu não troco por nada. Então, por isso que não tem errado no mundo do vinho, né? Nesse ponto não tem, a taça é errada, não é taça. Mas eu tenho tomado... É uma opção, né? E essas taças redondinhas? Naquelas antiguinhas, aquelas do nosso aniversário de 15 anos, Lúcia. A da Maria... A Maria Antonieta. Da Maria Antonieta, claro. Mas as vinícolas gaúchas, Mike, que eu tenho visitado, estão com aquelas assim que é um bojinho, assim, ela é diferente. Assim, ela ajuda boa. Também, aquela, no meio o bojo abre um pouquinho e depois fecha, né? É muito interessante. Ela ajuda um pouco mais a trabalhar aromas, mas eu vou te falar que eu vou visitar a vinícola, eu já peço, não, vai ser um espumante, pode me dar a taça de vinho. De vinho mesmo. Eu prefiro fazer a degustação inteira com a mesma taça, ou uma Bordeaux, né? Agora, só lembrando para os nossos ouvintes, e por favor, quando forem degustar um espumante, forem fazer uma selfie, uma foto, peguem pela haste, nunca pelo bojo, por favor. O cara quer ser chique e aí pega a taça aqui. Não, né? Aqui não. Não. Aí não dá. Mas ô Mike, nós temos que continuar esse assunto, porque nós temos que falar sobre harmonização, por exemplo, né? Boa, porque ótimo. Tem muito preconceito em relação, né, à harmonização de espumante, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer, que tipo dá para comer com... Dá para harmonizar com um tipo de prato. Vamos seguir nesse assunto? O que vocês acham? Vamos, topo. Já deixamos a dica pro Sica aí, continuar, né? O Sica também, a semana que vem, ele também entra na harmonização de espumante junto comigo aí. Boa, muito bom. Muito bom. Então tá, Mike. Oi, diga. Me despedir, então, falar que ontem eu tomei um belo vinho, Graham Beck Brut branco, também importação VM Vinho. Um baita espumante. Eu recomendo, tá? Como é que é o nome? Repete que eu vou anotar aqui. Da Graham Beck, é o mesmo do rosé que eu tinha falado esses dias, só que ele é um Brut branco. Ele é um Chardonnay Pinot Brut, né? Eu acho que é o vinho mais econômico da linha da Graham Beck e tava muito bom. Compartilhei com os amigos, um podcast que eu participei. Tava muito interessante o vinho, o espumante. Tá bom, deu pra ti. Sexta-feira tem mais. Um beijo.
e um